tomada de cidade. Então, assim, é uma realidade um pouco diferente da realidade brasileira. Por fim, uma outra crítica que é muito feita é o seguinte: a supervisão realizada pelo Ministério Público português é fraca. Apesar do Ministério Público português ser o dominus, ser o titular da investigação criminal, e a ele dever dirigir a investigação, na prática, eles deixam as polícias atuando praticamente sem nenhum controle, atuando apenas em casos mais midiáticos. Então, o modelo português não há, assim, apesar dele ser o dominus da investigação no papel, na prática, eles não realizam essa função em si, que é uma função muito importante, ser o controle da própria polícia. Então, por exemplo, o que o júdice fala, por exemplo, da PSP, PSP seria equivalente à nossa PM, mas assim, a PSP é muito mais reduzida do que a nossa PM, e a GNR, sobre a investigação. As competências o que ele argumenta, as competências investigativas da PSP e da GNR devem ser terminadas. Ou, em alternativa, secções especiais de investigação que existam nessas polícias devem ser dirigidas por um magistrado do Ministério Público. O que ele quer dizer com isso? Ou o Ministério Público passa a presidir as investigações de fato da PSP e da GNR, ou então acaba com isso e volta para a PJ. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. Nem se compara com o Brasil, que é um país de 200 milhões. Então, assim, o modelo português é um modelo que funciona, tendo em vista que é um modelo de promotor-investigador. A ausência de supervisão jurídica imediata pode dar mais aso, abrir oportunidade a mais casos de corrupção e de abuso. O formato brasileiro, querendo ou não, o delegado de polícia ele atua diretamente na investigação, então ele exerce, de fato, a direção e a supervisão das investigações. Então, assim, é um modelo mais garantista. Além disso, por fim, só para acabar, que já cedi bastante o tempo, modelos parecidos com o de Portugal, de promotor-investigador, é a nova onda no sistema de investigação preliminar. Modelos parecidos são implantados em toda a América Latina, com exceção da Argentina, que é juiz de instrução, e Brasil, que é investigação policial. Não me parece que o modelo português, boliviano, equatoriano, colombiano ou venezuelano, com taxas aí de algum desses países com 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, seja um modelo a ser seguido pelo Brasil. E, por fim, o eficientismo penal, querer prender por prender, né, como se a gente não tivesse no país que é o terceiro maior, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, né, o eficientismo penal, por si só, ele aniquila as garantias e direitos do cidadão. E o papel da autoridade jurídica na investigação é justamente esse. É justamente respeitar os direitos e garantias do cidadão a todo custo, ainda que a gente não, há alguns casos que poderiam ser penalizados, poderiam ser condenados se, né, fizesse uma vista grossa para provas ilícitas e tal. Esses casos a gente não são casos que nós defendemos. Então, o que tinha a falar era basicamente isso. Obrigado, doutor João. Passa a palavra agora ao doutor José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Boa tarde a todos. Boa tarde à presidente da mesa. Agradecer a oportunidade, em nome dos procuradores da República, estar aqui debatendo com os senhores esse assunto. Agradecer, em especial, ao deputado subtenente Gonzaga pelo convite. Somos companheiros de luta permanente em favor da segurança pública no Brasil. O principal recado que tem que se dar aqui hoje é olhar para o futuro. Queria fazer um contraponto, eu não tenho como deixar de fazer, com algumas coisas que o meu companheiro de mesa, meu amigo João Tiago, acabou de se referir. E mostrar como olhar para o futuro é o que importa. A resistência de quem defende o atual modelo
o aprofundamento do atual modelo. Razões técnicas, uma ou outra, sempre vão aparecer aqui e ali, mas a resistência aferrada a posições que, no final das contas, infelizmente, são corporativistas e puramente corporativistas, se revela, às vezes, até em negativa da realidade. Com todo respeito ao que o Tiago acabou de dizer, quer dizer o seguinte, o Supremo, algumas posições do Supremo a favor do poder investigatório do Ministério Público. Vamos repetir o que aconteceu aqui em 25 de junho de 2013, a Câmara dos Deputados, com uma votação maciça, 9 votos apenas ficaram a favor da proposta de emenda constitucional 37, que defendia, então, a exclusividade, essa tese de exclusividade da polícia para a investigação. Leia-se, dos delegados de polícia na visão dos delegados. Ficaram isolados, sozinhos, foram os únicos que defenderam essa tese e a Câmara dos Deputados, ressoando a população, a afastou. Todas as instâncias do Poder Judiciário já reconheceram o poder investigatório do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, há 10 dias atrás, no dia 14 de maio, decidiu no plenário, com repercussão geral, que o Ministério Público tem o poder investigatório amplo. 3 ministros isolados disseram que esse poder seria um pouco mais restrito. Apenas um ministro, o ministro Marco Aurélio, posição já conhecida, defendeu a posição que sempre foi a dos delegados, de que apenas eles podem investigar e mais ninguém. Então, a matéria está vencida, João. Isso é a hora de a gente olhar para o futuro e não ficar se aferrando e duvidando e levantando dúvidas onde não existem mais dessa posição. E aí, vamos falar aqui do ciclo completo, que é o que é importante. Menos de 10% dos municípios brasileiros têm delegacia de polícia. Mas, em praticamente todos, existe polícia. Na enorme maioria deles, polícia militar. É a polícia militar que está nas ruas, é a polícia militar que tem 200 anos de história. Queria até discutir uma questão de modelo, dizer até por vários aqui já ouviram essa posição por parte de membros do Ministério Público, que a NPR vai aqui repetir, que uma polícia única seria algo a se discutir. Em vários lugares do mundo ela funciona de maneira mais eficiente. A realidade brasileira, com 200 anos de história de polícia militar, torna essa discussão difícil. Mas, então, temos que enfrentar o fato de que a polícia é dupla, ou as polícias rodoviária federal, outras polícias também em nível federal, e que é preciso dar a essa estrutura a maior eficiência possível. Esta eficiência passa pelo ciclo completo de polícia. Não há nenhuma dúvida. Se não está dentro da tradição brasileira, e não está, vamos discutir, tá? E vamos alterar o que é possível, onde for necessário, para que se chegue nesse ponto. Por quê? Garantia do investigado, cada policial do Brasil tem que ter. Autoridade, cada policial do Brasil tem que ter. Não existe autoridade policial, existe ou deveria existir policial com autoridade. E autoridade e capacidade de garantir os direitos e de coletar corretamente as provas e de levar, quando é possível, naquela apuração mais simplificada, quanto mais rápido, levar às instâncias judiciais. A justiça é uma só. Essa insistência de que tem que se levar para um canal estreito, levar um rio desse tamanho, um Amazonas de policiais que estão na rua cuidando, para levar para um canal estreito, para ter um comando de apenas uma categoria policial, vai comandar essa investigação para poder ir adiante, é apostar no modelo da ineficiência pura. Nós estamos na fase de buscar superar isso. É importante que a gente deixe de ter preocupações com a autoridade policial e passe a ter preocupação com a polícia como um todo. E temos certeza de que também os delegados de polícia vão perceber isso, tá, cedo ou tarde. Porque a sociedade brasileira assim exige. Os senhores não estão aqui por acaso. Há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, houve uma marcha dos policiais, dos agentes de polícia, dos policiais federais, em que eu tive a oportunidade de representar a NPR já naquele momento e disse, tá, os delegados de polícia não são a polícia é muito mais do que isso. Agora, ao mesmo tempo, tá, e tínhamos delegados de polícia na época, eu disse e vou repetir aqui para os senhores, não há solução para a segurança pública positiva que não passe pelo diálogo, e foi ótimo o João ter vindo aqui, e pela participação dos delegados de polícia, que hoje têm o expertise e o comando das polícias civis do Brasil. Vamos sentar todos juntos,
e buscar quais são as melhores soluções, sem pensar mais no próprio umbigo, sem pensar mais nas posições que a gente tem dentro da sociedade e trazer pseudo-soluções técnicas, com todo respeito, porque não são, tá? Lutando contra as evidências cavalares de que a mudança é necessária, para defender um modelo que tem 150 anos, que é o nosso inquérito policial, que não existe em nenhum lugar do mundo, tá? Defender os poucos lugares onde existe uma investigação judicializada, isso está sendo alterado. A polícia, para ser eficiente do ponto de vista de investigação, da persecução da prova, sem falar da polícia repressiva, que também é necessária, tá? A polícia, para ser eficiente, tem que ser uma polícia técnica, tem que ser uma polícia rápida, tem que ser uma polícia de busca de provas, e não de ficar repetindo atos que depois vão ser repetidos na justiça. Também gostaria de dizer isso para todos, e com todo respeito aos meus queridos amigos delegados, o Ministério Público Federal atua mais proximamente com a Polícia Federal e mais proximamente ainda com os delegados, pela estrutura que está atual. Tá? Eu sou procurador criminal, tá? Há mais de 15 anos. Sempre tive um relacionamento dos melhores possíveis com a polícia, porque nós estamos do mesmo lado. E aí leia-se também o dos delegados de polícia. Mas há um entendimento profundamente equivocado, tá? Uma verdadeira, com todo respeito, falácia, ao se repetir que a polícia garante direitos porque se a parte estiver investigando... Vamos colocar aqui a questão dos números. Tá? Eu posso garantir para os senhores, não tenho um número aqui exato, mas que para cada 10 inquéritos que chegarem relatados com indiciamento por um delegado de polícia, encerrado pelo delegado de polícia, e que, por acaso, tá, cerca de 7 a 8 são arquivados. Então, vamos colocar os seguintes números, talvez um pouco menos do que isso, dependendo da situação e do crime. Quem está garantindo direitos e quem não está? Eu não estou dizendo que a polícia não garante direito, não é nada disso, mas se é para fazer a avaliação de quem é que está buscando com mais rigor a prova, não é a polícia. É o Ministério Público, até porque o Ministério Público é obrigado a analisar a viabilidade do processo, fazer análise jurídica que não cabe à polícia fazer. E nós dois estamos amarrados na obrigatoriedade da investigação, tanto polícia quanto Ministério Público. E quanto polícia, eu não falo os delegados, falo os senhores também. Tá? A estrutura brasileira não permite, ao contrário de outros países, e aí eu vou concordar com as colocações que foram feitas aqui, que a gente escolha o que é que a gente vai investigar. Nós somos todos obrigados a fazê-lo. Então, não existe uma categoria, nem existe algo positivo em que exista uma categoria, seja mantida uma categoria de policiais diferenciada que vai zelar pela garantia do cidadão. A garantia do cidadão, a garantia da boa condução da investigação vai ser dada por cada um dos senhores que estão sentados aqui, por cada um dos policiais. Porque não cabe à polícia perseguir provas por perseguir, nem montar provas falsas ou provas forçadas, ou ignorar provas absolutórias. E nenhum policial faz isso ou deve fazer. Então, portanto, não é necessário uma categoria de fiscais dos outros policiais, de chefes jurídicos dos outros policiais, para que a condução seja correta. Isso, com todo respeito, é falacioso. E os poucos lugares do mundo onde essa estrutura judicialiforme existe na fase de investigação estão abandonando, porque isso é ineficiente. A polícia tem que ser uma polícia técnica, tem que ser uma polícia que busque a prova da maneira mais correta possível. A garantia será dada, as garantias do cidadão serão dadas pelo sistema, pela presença do advogado e pelo respeito que cada um dos policiais vai ter pelas garantias dos cidadãos, e que tem. Tá? O ciclo completo de polícia é um dos eixos fundamentais da modernização, tá, da estrutura da persecução criminal do Brasil, cujos demais eixos são a discussão, tá, de um ingresso único da polícia, de meritocracia, como foi colocado muito bem pelo colega de mesa, que seja apurado, que a chefia das investigações progressivamente vai ter que ser assim, seja dos mais experientes internamente e não que se faça um concurso direto para a chefia de investigação. Já coloquei isso, tá? Isso é uma discussão, tá, só existe no mundo, no Brasil. Ninguém faz concurso direto para ser chefe de investigação, que é a estrutura que tem hoje sendo mantida no Brasil. Nada disso
é isso que tem que ficar mais claro, é captis diminúcio em relação a qualquer uma das corporações policiais, inclusive dos delegados, porque o trabalho policial é absolutamente essencial em qualquer democracia. O trabalho que os senhores fazem, o trabalho que nós todos fazemos, porque estamos todos do mesmo lado, é essencial para que a democracia mantenha-se nos seus eixos. Esse trabalho tem que ser cada vez mais técnico, mais eficiente, buscando aqueles índices que a gente vê aqui, que foram falados de 80%, 70% de solução, que nós estamos a quilômetros de distância. Não podemos nos aferrar no passado, sob só o único pretexto, depois de tirada as camadas técnicas, de insistir-se em aferrar-se numa posição jurídica que não faz mais sentido. Então, dizer para os senhores todos que o Ministério Público Federal, eu posso só dizer com certeza, embora esteja falando aqui em nome da carreira do Ministério Público Federal, como presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que nós temos a máxima convicção técnica, em primeiro lugar, tá? E política, de que o interesse público exige a alteração do nosso sistema de persecução. E que o eixo do ciclo completo de polícia, permitir que a polícia que é mais numerosa, que a polícia que está realmente em cada um dos municípios, execute sempre que possível, que a prova está ali evidente, execute todos os atos que permitam a persecução criminal, é um passo de gigante na direção de alterar nosso sistema para um sistema mais racional, um sistema que aproxime a solução de cada um dos casos e que se faça diminuir a impunidade no Brasil. Esse é o recado que eu queria dizer para os senhores, agradecer de novo aqui a presença, é sempre uma honra estar diante dos senhores e de debater segurança pública na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Obrigado, doutor José, pela excelente exposição. E, após a palavra do último debatedor, vai estar aberto para as perguntas. Então, agora, o cabo Elisandro Lotim de Souza, presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia ou boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu fazer um agradecimento aí à Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado Gonzaga, por estar trazendo esse tema e esse debate que a gente já tem feito na ANASPRA há bastante tempo. Aliás, é uma das bandeiras, inclusive, da Associação Nacional dos Praças. Lembrar, claro, do subtenente Éder, muito bem lembrado pelo Renato. Agradecer os oficiais, praças, enfim, os policiais que estão aqui. Aliás, fazer uma pequena ponderação, e é obrigado a fazer, até porque eu represento os praças do Brasil, né, lamentar a pouca participação dos praças no evento. Porque, no final das contas, senhoras e senhores, quem vai fazer o TCO, lá no capô da viatura, vai ser um praça. Vai ser um soldado, vai ser um cabo, vai ser um sargento, enfim. E, nesse contexto, nessa situação, já iniciar dizendo o seguinte, e colocar muito claramente, muito francamente, muito fraternalmente, aos senhores oficiais e futuros comandantes gerais e gestores que aqui estão e que nos acompanham. É importante os senhores no interior dos quartéis trazer esse debate para a base. É importante dizer para o praça da Polícia e do Bombeiro Militar, e aí uma outra ressalva importante, nunca e jamais esquecer também o ciclo completo para o Bombeiro Militar, tinha vários bombeiros aqui, mas é importante que os senhores façam esse debate com os seus subordinados, lá no seu quartel. Porque, infelizmente, no modelo vigente, e aí já mudou algumas coisas, mas é preciso mudar mais, né, vem-se de cima para baixo, como forma de imposição. E essa forma não se aceita mais. Não se aceita mais. Então, é importante fazer isso e, inclusive, reiterar, lamentar a pouca participação dos praças, né? Criar as mesmas condições, os comandos da Polícia Militar e do Bombeiro, criar as mesmas condições de participar de debates como esse, de eventos como esse, e aos praças também. Liberação de escala, inclusive. Por quê? E pegando uma frase do nosso amigo procurador, assim como a Polícia Federal, a Polícia Civil, não é composta e feita somente por delegados, a Polícia Militar também não é só composta por oficiais.
Tem praças. Aliás, 75% do efetivo da segurança pública é composto por policiais militares. E é preciso trazê-los ao debate, convencê-los da importância e da necessidade de que o ciclo completo realmente é bom. Em Santa Catarina, nós já realizamos o ciclo completo desde 2007 ou 2009, não me falhe agora. Fizemos lá o termo circunstanciado, enfim, Minas Gerais começou e alguns outros estados fazem. A nossa contribuição para esse debate aqui hoje, ela parte de duas avaliações. A primeira é uma avaliação enquanto sociedade, enquanto cidadão que eu sou. Não se coaduna mais o obsoleto, o retrógrado, o absurdo modelo de segurança pública que nós temos no Brasil, que é de 1808. Tudo mudou no Brasil nos últimos 200 anos, menos a segurança pública. Duas polícias, meias polícias, na verdade, uma brigando com a outra, e a sociedade lá na ponta, e eu estou falando enquanto cidadão, e a sociedade lá na ponta com índices de violência absurdamente altos. E o espaço de debate, e aí uma outra questão importante, eu ouvi alguém falar, lá na introdução inicialmente, da questão é inconstitucional isso, é inconstitucional aquilo, é inconstitucional aquele outro. É aqui o espaço para mudar. É aqui que se faz as PECs, os projetos de lei. Aliás, está se discutindo aqui, inclusive, projetos que são considerados, inclusive, cláusula pétrea, e querem mudar. Então, o discurso de que isso é inconstitucional ou aquilo é inconstitucional, ele não se coaduna com a realidade. Então, retornando, é preciso dar uma resposta para a sociedade. Analisemos o gasto que se tem com segurança pública hoje e o resultado para o nosso pagador. É pífio. E se nós não mudarmos, enquanto instituição, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todas, Ministério Público, Poder Judiciário, a sociedade vai mudar e vai nos obrigar a mudar, porque não se aguenta mais o modelo que está dado hoje. E aí, discutir isso é chover no molhado. Então, enquanto sociedade, não tem outra saída, tem que mudar. Se é o modelo do Portugal, se é da Alemanha, se é da... Não importa, o espaço de mudar é aqui, podemos construir um modelo que seja efetivo. E o modelo que seja efetivo hoje parte por várias modificações, e a ANASPRA tem feito esse debate. Ciclo completo de polícia, desvinculação das polícias e bombeiros militares do Exército, jornada de trabalho para os policiais e bombeiros militares, tratamento do profissional de segurança pública como uma situação de trabalhador que ele é, e outras coisas que nós temos lá fazendo no debate. É importante e fundamental fazer isso. Ciclo completo de polícia vai mudar a segurança pública no Brasil? Não. E não sejamos ingênuos, e aqui ninguém é ingênuo de avaliar que, mudamos agora, vai ter ciclo completo, a PM com toda a sua estrutura, o bombeiro com toda a sua estrutura, que é a maior estrutura do modelo de segurança pública do Brasil, vai sair, vai fazer o TC, vai conduzir, vai, enfim, dar a resposta que a sociedade precisa, vai resolver? Não, não vai. Mas é um passo e é um caminho. É uma saída, que tem que ser, que vem junto, obrigatoriamente vem junto com outras situações. Por exemplo, a carreira única para os policiais e bombeiros militares. Porque não adianta dar o ciclo completo, ou termos apenas o ciclo completo, e eu não vou discutir aqui a importância do ciclo completo, porque todo mundo aqui sabe. Estamos carecas de saber a importância do ciclo completo. Um fato só na avaliação aqui, ele já comunga com essa lógica. É o fato de que a polícia militar e o bombeiro militar, especificamente a polícia militar, está em todos os municípios do Brasil. É a única instituição que está em todos os municípios do Brasil e que fica 24 horas em QAP. E que atende a sociedade, seja onde for, de barco, de cavalo, de moto, a pé. Em Minas Gerais, e a gente sabe disso, um policial militar que pega uma ocorrência tem que andar 500, 400 quilômetros, 300 quilômetros para poder levar para a delegacia. Olha o prejuízo, a falta de otimização, a falta de lógica que tem isso. Então, não vale a pena discutir o porquê do ciclo completo, porque está muito claro. Agora, na perspectiva do trabalhador, é preciso colocar algumas questões. E há questões que só o ciclo completo, por exemplo, não vai resolver. É preciso empoderar, valorizar o profissional de segurança pública da base. E essa valorização parte das autoridades políticas, mas também das autoridades internas. Nós não temos mais o soldado da Guerra do Paraguai. Aliás, um aviso aos meios de comunicação. Soldado da Polícia Militar não é bobo da corte, como muitas novelas têm mostrado por aí. Muitos programas de televisão nos colocam como idiotas, né?
acéfalos. Isso não existe mais faz tempo. A Poderosa está atrasada nesse contexto, bem atrasada, diga-se de passagem. Nosso profissional de segurança pública hoje da base tem formação superior, em sua grande maioria, o que não tem está conquistando. Tem capacidade técnica, agora é preciso lhe dar a autoridade. É preciso, inclusive, internamente, deixar de tratar um praça da polícia e do bombeiro militar como criança pequena. Por exemplo, prisão administrativa para situações absurdas. E nós temos um projeto caminhando aqui. Ficou sem o chapéu na cabeça, está preso. Então, o ciclo completo, ele caminha obrigatoriamente com outras questões. E a sociedade vai ter o resultado. Acabar com os lobbies, que é o grande problema aqui. E aí nós temos que botar a mão na ferida. Porque não se avançou no debate de segurança pública na perspectiva de que tem vários lobbies nesta casa, em outros estados, em outras casas legislativas estaduais e até municipais. Cada um defendendo o seu umbigo. Enquanto isso, a sociedade está na rua à mercê de uma violência crescente dos números aí que já foi dado. Bombeiro em Santa Catarina também tem sido completo e é preciso também trazer esse debate, ô Gonzaga. É preciso também dar o poder de polícia completo ao bombeiro. Valorização, respeito ao profissional de segurança pública, reconhecimento do policial da base. Ele vai se sentir partícipe do processo, porque como é que você vai fazer alguma coisa, ou participar de uma mudança, se você não se sente valorizado, se você não participa da atuação? E a carreira única, inclusive, vem nesse contexto, porque tu cria possibilidades. Hoje eu estou aqui no capô da viatura, fazendo um TC de uma lesão corporal de natureza leve, amanhã eu vou ser gestor. E, fundamentalmente, para encerrar, é preciso que o Estado, para além de assumir essa questão do ciclo completo e outras mudanças, dê condições aos policiais e bombeiros militares, que é quem vai fazer a persecução criminal, de trabalho. E aí eu tive em Minas Gerais há um tempo atrás e eu dizia isso, Gonzaga. Porque nós não queremos, e aí eu falo com toda a tranquilidade do mundo, nós não queremos um ciclo, os praças da polícia e do bombeiro militar não querem um ciclo completo de polícia. Se for para o camarada ficar às 3 horas da manhã, na chuva, com uma prancheta na mão, fazendo um TC, e aí no outro dia, um oficial só assinar o papel, e se avaliar subjetivamente que o policial não fez o TCC, dá uma cadeia para ele, como queria acontecer em Santa Catarina. Então, nós somos sim a favor do ciclo completo, vamos defender, é bandeira da ANASPRA, mas tem muito mais coisa a ser discutida com relação a isso, inclusive dentro das próprias condições que se dará esse ciclo completo. Então, essa era a contribuição da ANASPRA, dizer que estamos juntos, tem que fazer o debate sim na segurança pública e vamos continuar fazendo, independente de questões corporativistas, porque, fundamentalmente, os policiais e bombeiros militares também são parte da sociedade. Muita gente nos coloca como super-heróis, isso não existe. Policial militar tem sangue, tem problemas familiares, etc., etc., e é um cidadão comum como outro qualquer, com uma função diferenciada. Qual é a diferença? Nós damos a nossa própria vida em prol da sociedade e, infelizmente, não somos reconhecidos por isso. Muito obrigado. Obrigado, Cabo Lotim. Gostaria de agradecer a presença do senhor Supracílio Barros, presidente da Associação da Polícia do Congresso Nacional. E agora, vamos dar início às perguntas. Pergunta feita do Tenente Coronel Borges, da Polícia Militar do DF, ao delegado da PF, João Tiago. Diante do fato de que apenas Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão e Cabo Verde, além do Brasil, ainda adotam esse modelo arcaico em que meias polícias realizam ações isoladas e descoordenadas, inclusive com limitações absurdas de acesso a banco de dados de interesse policial, podemos concluir que seu entendimento é de que devemos deixar de lado a cruel realidade brasileira em prol da manutenção de poderes de uma outra instituição? Tudo bem. Seguinte, vamos lá.
É bom que agora mudou pelo menos os países, né? Naquele livro que eu recomendei do Auri Lopes, logo uma das primeiras versões saiu aquela versão que falava que investigação policial pela própria polícia só existia no Quênia, Uganda e Indonésia, né? Foi uma coisa assim tão esdrúxula que ele tirou nas outras versões. Esses países agora é pela primeira vez que eu vejo. Na verdade, é o seguinte,